E chegou aquela hora especial de batermos um papo descontraído e a melhor parte, com muita informação. E para iniciar a semana bem, a gente sempre tem a presença dele, Carlos Campelo, aqui com a gente no Elgue Você, e ficamos muito felizes. E obrigada por mais uma segunda-feira aí junto com a gente. Graças a Deus, estamos aqui, satisfação toda minha estar aqui, né? Maravilha, Campelo. Na semana passada, eu vou fazer uma breve síntese, né? Falamos de escolhas e esse assunto repercutiu muito. Exato. As pessoas realmente têm dificuldade de escolhas, né? Quando tem uma diversidade, tem muitas opções, como você falou. Fez muito sentido para muita gente. Tenho certeza que sim. muitos nos procuraram, né, para falar sobre esse assunto, né? Sim, mas dentro desse assunto, você chamou atenção para algo muito importante que você nos trouxe de tema hoje, que é o livre-arbítrio. Exatamente, Elga, o livre-arbítrio, né? Estou numa expectativa sobre esse assunto, que é profundo, né? É um tema legal, gostoso e tem um motivo de a gente conversar sobre ele. Entendi. E qual é esse motivo? O motivo eu vou falar no final do programa. Eu sempre adiantando, né, as coisas. Mas fique aí para você saber qual que é o motivo. Sim. Na realidade, todo mundo entende que nós temos o livre-arbítrio. Então, Elga, existem correntes. Entendi. Né? E assim, que nem um colega meu da corrida falou na semana passada, mas tem diversas opções em determinado tema que a gente falou aqui. Sim, tem diversas opções. No programa a gente fala sobre algumas situações. Por exemplo, hoje no livre-arbítrio, na corrente filosófica, na corrente espiritual e na neurociência. Eu entendi mais ou menos o que você falou. É tipo que o conteúdo e o assunto é muito amplo. É vasto, exato. É vasto. Exatamente. E você a gente sintetiza ele em um formato que as pessoas vão ter um entendimento, lógico que é um pouco superficial, e quem se interessar pelo assunto pode se aprofundar, né, Campelo? Isso, procure a gente. Procurar Carlos Campelo. Inclusive, você tem um site, né? Tenho um site. Você tem um site, e nesse site você disponibiliza conteúdo lá, Disponibilizo conteúdo, tem blog, tudo direitinho, tem várias ferramentas gratuitas que eu disponibilizo lá para as pessoas. Que as pessoas, elas podem... Você, inclusive, nós já fizemos algumas atividades juntos. Aquelas atividades estão disponíveis no seu site? Estão disponíveis no meu site. Muito legal. www.carloscampelo.com. Vamos colocar aí, né, para vocês aproveitarem também desse conteúdo fantástico do Carlos Campelo, que sempre está aí colaborando com a gente toda semana. E vamos dar sequência? Vamos. Então você deu aí uma sintetizada nesse assunto tão interessante, tão legal. E como é que nós vamos iniciar essa jornada sobre o livre-arbítrio? Vou dar exemplos de coisas que já foram estudadas. Tá? Em determinada situação, um homem, pai de família, né, ele começou a ter atitudes de atentado sexual a crianças. Pedofilia. Meu Senhor! Pedofilia, certo? Ele começou a ter algo que não... Assediar crianças. Sim. E ir para a prática em si. A prática em si, inclusive com uma sobrinha. Meu Senhor. Foi denunciado. Forte isso. Foi denunciado. Foi julgado, né? Foi condenado, né? E ele pediu que fizesse um estudo com ele. Uma iniciativa dele. Pediu que fizesse um estudo com ele. Porque as pessoas falavam, não, ele nunca teve isso, por que apareceu isso do nada? Nunca teve nenhum traço disso. Uma surpresa totalmente, uma pessoa totalmente normal, né? Isso está na bibliografia, o que eu estou falando aqui não é real. Hipotético, é real. É real. Fizeram uma tomografia na cabeça dele e tinha um tumor no cérebro, exatamente no ponto onde há decisões em processos de procriação. Olha só. E tinha esse tumor no cérebro dele. Que foi algo que desenvolveu, né? Desenvolveu. Aí, Elga, fizeram uma cirurgia, tiraram esse tumor e cessou.
a vontade Cessou dele. realmente? Cessou a vontade dele. Era como se o tumor estimulasse. O estímulo, exatamente. Passou-se um tempo, começou novamente ele ter O mesmo o comportamento. mesmo comportamento, já foi fazer o exame e o tumor tinha voltado. Meu senhor. Elga, aí, se a gente começar a pensar por esse prisma, que é o prisma da neurociência, que vai estudar a parte biológica, que vai estudar o corpo humano, há uma dicotomia entre a neurociência e todo o poder legislativo e judicial, né, que fazem as leis e que julgam as leis. Como é que a gente coloca isso numa balança? É difícil, porque a lei ela precisa regular uma sociedade. Exato. Só que existe casos Exato. e casos. Baseado não é na verdade? neurociência, se fossem pegar Era fisiológico. um neurocientista para julgar uma situação, as penas seriam muito mais brandas ou nem teriam penas. Por causa que foi algo físico que o corpo desenvolveu, estimulou um determinado ponto do cérebro que estimulou esse comportamento, Exato. que motivou ele. E agora, né? Elga, Nossa, como é que a gente começa é muito a olhar? difícil. É difícil, é um Porque tema ele cometeu um difícil. crime. É difícil. Ele cometeu um crime. Exato. E ele foi para vias de fato, não cometeu o crime. Né? Seria o Mas quê? Uma atenuante? Ele vai ter que fazer aí- exame direto. E aí, como Não é que fica a verdade? lei? Ele fala, meu Deus, Como é tira que- o tumor, volta o tumor, como é que é assim? Como é que fica a lei? Porque e a pessoa que foi prejudicada? E a pessoa que foi prejudicada? Em um crime, E aí? Em um E crime aí? tão que mudou a vida também Exato. da vítima. Exato. Então, Né, ele é bem teve difícil. livre-arbítrio para escolher entre fazer ou não fazer? Não dependeu dele. Difícil mesmo analisar isso. É complicado. Inclusive, para os estudantes de direito tem um estudo que... Mas um é mesmo a livrinho. questão dos incapazes. Eu acho que entraria mais ou menos por ali. Porque pessoas que são incapazes, que têm algum problema mental, por exemplo. que comete algum tipo de crime, Por exemplo. eu acho que ele entraria Esse aí, mas analogicamente. Esse aí já vem de um pressuposto que já se sabe que a pessoa tem. Tem, isso é verdade. É. Também. Olha que é uma coisa delicada, né, Campelo? Delicadíssimo. É delicado. Não tem aquela questão das pessoas que ficaram presas numa caverna, que os estudantes de direito têm que depois decidir quem está certo e quem está errado. E lá dentro da caverna, eles iriam morrer de fome. E aí eles Sim. decidiram tirar na sorte quem queria se sacrificar para servir de alimento para os demais. Isso vira um filme, não tem um filme? É um livro. É um livro? É um livro que tem os estudantes de direito, eles têm que estudarem, passarem por esse dilema, né? Me conta um pouquinho. Então- Eu já ouvi falar, mas não li ainda. mas Sei bem por cima sobre... É um livro fininho, é curta a história. Aí a pessoa que vai sortear, que deu a ideia, sorteou. E quem caiu? Ele mesmo. Aí, quando ele viu que era ele desistiu. Olha só. E aí os outros foram e mataram ele porque eles iam morrer. Mataram ele. E aí? Quem está certo, quem está errado? Sabe, Elga, como é que a gente começa a parar para pensar e falar assim, e esse tal de livre-arbítrio, né? Como é que funciona? Vou te dar mais um exemplo, né? Então a gente vai baseando em exemplos para que as pessoas possam formar a sua opinião sobre o livre-arbítrio. Quando está no avião, fala assim, e tem aquela mensagem, máscaras de ar irão cair, coloque primeiro em você e depois em alguém que esteja incapaz do seu lado. Sim. Né? Tá, e acontece lá um acidente, máscaras de ar caem, você vai seguir o comando, você coloca primeiro em você, quando você vai colocar no seu filho ou a pessoa que está incapaz do seu lado, a pessoa já morreu. E aí fala assim, poxa... E aí, eu me salvei, não salvei ele. Eu poderia ter feito salvo, ele mas- primeiro. Mas tudo depende de uma situação, porque sim. a criança talvez não tenha a mesma, né? Ué, se você tá com seu filho, depende da idade. Tudo depende. Tudo depende. Você viu que tudo depende? depende, Tudo meu depende. Deus do Aí vem céu. o livre-arbítrio. Como é que... Se tudo Você vê a depende, dificuldade. como é que fica o livre-arbítrio? Como é difícil julgar. Exato. Santo Agostinho, ele fez um estudo sobre livre-arbítrio e ele dividiu o livre-arbítrio entre liberdade
e livre-arbítrio. Ele colocou o livre-arbítrio num quesito e fala assim, ó, entre fazer o bem e fazer o mal. Eu tenho a liberdade de fazer o bem ou fazer o mal. A escolha é minha. Né? Eu também estou sendo bem sucinto, porque o estudo dele também é enorme. Né? Eu entendo. Mas ele colocou o livre-arbítrio apenas a questão entre eu escolher fazer o bem ou fazer o mal. Não assim, hoje eu vou vestir laranja ou maravilhoso, assim, lindo. Eu também né? amei o look, minha gente. Ou Maria azul. Vestiu arrasando, que também está muito bem. Você, Campelo, está arrasando. O azul. Então ele deixou para um quesito um pouco mais amplo, um pouco mais específico, né, entre fazer o bem e o mal. Inclusive nesse estudo, a gente não vai adentrar em religião, mas nesse estudo ele colocou assim, se Deus criou o homem e Deus deu a liberdade do livre-arbítrio, se a pessoa não escolher Deus, Deus não pode crucificar esse homem, julgar esse homem. Lógico. Tu tá vendo que é difícil. É difícil. Então, mas tem nesse estudo, se você quiser se aprofundar mais, né, pega Santo Agostinho, você vai entender, ele disseca esse assunto no termos da religião. E no termo da filosofia tem o determinismo. Que o determinismo fala, olha, a lei foi posta, a lei está colocada dessa forma. Então, se a lei está colocada dessa forma e você tem que seguir a lei, você, então, está tomando atitude com base no que a lei está falando que você pode. Né? E na lei fala que teu direito termina quando começa o do outro. Então, quer dizer, o meu livre-arbítrio tem um limite. Para isso foi feito um estudo. Olha só. Tudo é baseado em vários estudos para começarem a entender, né? A entender o processo. Na neurociência foi feito um estudo, também no cérebro, para a pessoa apertar o botão com a mão direita ou com a mão esquerda. Quando a pessoa decidia qual mão ela iria usar, a direita ou a esquerda, para apertar o botão, o cérebro já tinha decidido antes de ir para o consciente dela. Gente, mas como que eles identificavam isso? Não, com estudos, com eletrodos, fazendo estudos na pessoa, identificando onde que estimulou o movimento, onde que estimulou o processo de movimento. Mas não é todo um sistema? Não tem que ter um primeiro cérebro para você ter um movimento? É todo um sistema, exato. Tem primeiro cérebro. Então, o cérebro, ele decidiu, aí foi para a mente consciente para decidir o direito e o esquerdo. Então, o cérebro já tinha decidido antes dele ter tomado atitude. Sim. E aí, a neurociência fala que a gente traz dentro de nós genes que vêm dos nossos antepassados, isso já está comprovado. Como se fosse algo que decidisse por nós? Que já traz dentro desses genes cultura, experiências, então, vivências. Como se o cérebro fosse diferente do seu sentimento. Medo, exato. Medos que já trazem dentro da gente, quando criança, que já traz aquilo, a gente vai retroalimentando com experiências familiares, sociais, que vai retroalimentando. Em determinado momento, eu acredito que eu estou tomando uma atitude por livre e espontânea vontade minha. Mas não é. Já vem isso arraigado dentro de mim, de uma experiência. Outra experiência. Peraí, eu fiquei assim, indignada com essa. Indignada, minha gente. Sério, antes de você falar a próxima, já vamos segurar e deixar nossos telespectadores curiosos também. A gente volta rapidinho, vamos fazer aquele intervalinho. Estamos de volta hoje com esse assunto intrigante, né, minha gente? Eu estou aqui indignada, já pensando, trazendo para a minha realidade. Nossa, que assunto legal, livre-arbítrio, né? É muito interessante e vou dar mais exemplos, como eu falei para você. Olha só, foram psicólogos que fizeram, tá? Colocaram um grupo de pessoas lendo textos baseados em determinismo, que é o seguinte, a lei está posta, a lei fala que você tem que seguir ter tal comportamento, ter tal atitude, e outras pessoas foram colocadas
dizendo que o livre-arbítrio era realmente uma escolha sua, ele estava mais no campo da sua própria decisão, que era uma coisa muito pessoal e estava muito no instinto de cada um. Sim. Então, colocaram material para um ler e outro material para outro ler, sem as pessoas entenderem que material, o sentido do material, tá? O conteúdo do material. Juntaram todas as pessoas para fazer uma prova. E a prova consistia da seguinte forma: se você apertar o botão, vai vir a resposta certa. Mas a gente sugere que vocês não apertem o botão para responder as provas. Colocaram todos na mesma sala para fazer o teste. No final, eles foram fazer uma pesquisa e perceberam que as pessoas que elas tinham o livre-arbítrio entre escolher ou não escolher, entre fazer ou não fazer, elas apertaram o botão mais do que as pessoas que estavam lendo os textos mais deterministas, que a gente segue um padrão que foi colocado, determinado pela cultura, pela sociedade. Algo assim meio que imposto. Meio que imposto. Elas seguiam a ordem. Seguiam a ordem. Né? Então as pessoas apertaram mais o botão nesse Quando deixa sentido a pessoa assim. um pouco mais livre. Exatamente. O determinismo, nesse caso, ele coloca uma questão de culpa, ele cria na pessoa uma questão de culpa. Olha, se eu fizer isso, eu estou fazendo uma coisa, estou infringindo algo, estou errado. Estou errado. Né? E Entendi. Quando fica no livre-arbítrio, não, está na minha escolha. Eu me livro da culpa. Eu me livro da culpa, faço se eu quiser, está na minha responsabilidade. Né? Na verdade, nem pensa na responsabilidade. Você vê que tudo realmente está dentro de nós. Está dentro. E aí vem a corrente dos filosóficos falando da necessidade do determinismo dentro de uma sociedade, de ter leis. Né? Justamente para reprimir mesmo certos comportamentos. Para apaziguar, né, a sociedade em determinado... O medo do ser humano, né, da sua natureza humana. Exato. E é complicado. É complicado. E se a gente vive com base dessa forma, que a gente vive com base no campo relacional, intelectual que o determinismo nos coloca, então onde que fica o nosso livre-arbítrio? Se eu estou seguindo o que a sociedade está mandando, o que a lei está mandando. Livre-arbítrio limitado. E aí a gente começa a perceber, né, Elia, aí qual corrente que eu quero seguir, qual corrente que eu quero acreditar mais, né? Eu acho que a sociedade precisa de limites. Exato. Precisa. Exato. Não tem como, olha, fica a seu critério. Exato. Mas aí não é uma questão de livre-arbítrio. Não é uma questão. Aí vem Santo Agostinho, porque aí fala da liberdade. Né? Você tem a liberdade de fazer o bem e o mal. Né? A escolha é sua. Tanto é que se você for no dicionário perguntar livre-arbítrio... Tudo depende de quem está vendo. Exato, Elga, exato. Aí a gente tem uma discussão ética e moral, né? Isso. Se eu estou na frente dos outros, eu não vou fazer, mas se eu estiver sozinho, eu faço porque ninguém está vendo, né? Está vendo. Exatamente. As pessoas, uma grande maioria, lógico que a gente vai ter que falar a verdade, vive assim. Tudo depende de quem está vendo. Tem até uma expressão chamada falso moralismo, né? Na frente Bastante dos outros usadas. fala uma coisa, né? Mas na hora que está sozinho, que vai fazer... O que você é quando ninguém está vendo. Exato, Isso Elga. realmente é o que manda, você com você mesmo. Porque às vezes ninguém está vendo, mas você sabe. Exato. Não é verdade? E aí, Elga, dentro desse você sabe, tem mais um exemplo. Vamos dizer o seguinte, você mora numa casa, você tá saindo com o seu carro da garagem, aí você para na calçada para entrar na rua, aí você fala assim, será que eu fechei ou não fechei o portão? Aí você desce do carro, você vai lá confirmar se você trancou o cadeado do portão sim ou não. Nesses 30 segundos que você foi lá, passou um carro desgovernado, um caminhão desgovernado na rua, naquele mesmo instante. Senhor. E aí você para e pensa, nossa, se eu não tivesse vindo aqui, esse carro teria me atropelado, não sei nem se eu estaria vivo. Isso acontece corriqueiramente na vida das pessoas. O que a gente fala quando acontece isso? O quê? É um eu quero uma explicação. é um livramento, é o destino, isso. é o destino, Deus me protegeu.
Sim, né? Então você fala, meu Deus, porque principalmente em desastres, né? Exato. Com um grande número de pessoas que são vítimas, tem muitas histórias, tipo assim, não peguei o avião, olha, atrasou, o Uber atrasou, caiu, o avião, entendeu? Isso. Tem muitos casos de que, olha, por algum motivo que a pessoa achou banal naquele momento. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Livrou, foi um livramento. Mas Exato. o que é isso, Campelo? É livre-arbítrio? Entende? Como que é uma... É porque passa por um campo espiritual, né? Aí você fala assim, não, isso é providência divina. Se é providência divina, então se Deus determinou isso para mim, então não fui eu uma escolha minha. Aí você começa a compreender que discutir o livre-arbítrio é uma coisa que dá pano para manga, muito vamos dizer assim. Pano para manga. Campelo, você... Pelo que eu tenho visto, já estudou muito livre-arbítrio, né? Você tem uma opinião formada? É que dentro da neurociência a gente estuda livre-arbítrio, né? Porque você fica em dúvida o tempo inteiro. E dentro da neurociência existe o conceito que não existe o livre-arbítrio a partir da escolha consciente minha. A minha escolha já vem lá do meu subconsciente, que ainda não trouxe para o consciente, que eu ainda não decidi, eu ainda não percebi se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Se eu vou usar laranja, se eu vou usar azul, né? Sim. Mas na mesma neurociência e comportamento que a gente estuda níveis neurológicos que a gente coloca dentro de um determinado nível a sociedade. E a sociedade impondo regras para o indivíduo. Que esse indivíduo vai gerar dentro dele crenças, capacidade, comportamento e que vai interagir no ambiente. Nossa, eu fui tão longe com essas suas pontuações, né? Em relação, às vezes, a gente também... você acredita que a gente tenha uma capacidade que talvez não seja muito desenvolvida em nós, numa proteção, talvez? Pode ser de você mesmo? Sim, pode ser que sim. O que a gente, baseado na neurociência? Na neurociência e dentro do comportamento, o que a gente precisa fazer para a gente chegar realmente no livre-arbítrio é nos conhecermos realmente, né, tanto no comportamento como na parte emocional, como na parte biológica, e aí falar se realmente houve um processo de livre-arbítrio ou não. Sim. E voltando nesse campo do comportamento, Elga, a sociedade impõe para nós, por exemplo, por meio da cultura, como se vestir, como se comportar, se cortar ou não cabelo, se passar ou não maquiagem, se vestir rosa ou se vestir azul. São imposições. Exato. Que reprimem também. Aí eu vou lá no meu guarda-roupa, eu vou ver, eu tenho uma camisa rosa ou azul, e pego azul. Mas será que foi eu que decidi pegar azul? Ou será que isso já estava plantado na minha cabeça lá, que olha, o homem tem que vestir azul e não vestir rosa? Sim. E aí onde que fica o livre-arbítrio? Você consegue compreender que é uma linha muito tênue, nesse processo de você decisão? Saber se você está usando ou não. Né? Mas eu gosto, Elga, da definição de Santo Agostinho. Você gosta? Eu gosto da definição de Santo Agostinho. Estudei neurociência, estudei comportamento, sei nisso. E dentro do estudo dele, dos livros dele, ele fala assim que para ter a harmonização social, para manter a harmonização social, o conceito do livre-arbítrio ele é importante. E as pessoas que estudam o livre-arbítrio, que falam sobre o tema, que conversam, que discutem sobre o tema, elas têm a tendência de serem pessoas mais bondosas, mais amáveis, de julgar menos. Olha, que maravilha! É até um estímulo que as pessoas entendam mais. Exato. Busquem informação. Exato. Se você consegue desenvolver Exato. para algo tão positivo, de você julgar menos, isso aí é tão importante, né, Campelo? São mais bondosas, julgar né? menos. São mais bondosas. Você se liberta de certas Exatamente. crenças, como você falou. Exatamente. Você começa a entender e como dizem, o conhecimento liberta, né, Campelo? Exatamente. Aí você foge do determinismo do que está escrito no papel. Posições.
Você pode usar da neurociência e procurar entender da neurociência se aquilo realmente foi uma decisão pessoal da pessoa ou se ela tem um problema mental, ou alguma disfunção mental que está acontecendo aquilo ali. Do meio. Exato. A pessoa que vai começar a discutir o livre-arbítrio e entender e acreditar que o livre-arbítrio ele está entre eu escolher entre o bem e o mal, ela vai ter a tendência de fazer o bem. E até entender que ela tem essa opção. Tem essa opção. Se ela fala, eu estou fazendo isso, mas por que eu estou fazendo isso? Se questionar, né? Tem essa opção. A gente leva o estudo do livre-arbítrio muito mais do que eu colocar o relógio no braço direito ou no braço esquerdo. Né? Então, isso aí não é livre-arbítrio, isso simplesmente é uma escolha. Com certeza. Né? Algo pessoal. A gente leva o livre-arbítrio para um plano maior, mais evoluído, e nós estamos no caminho para realmente entender qual que é o nosso livre-arbítrio. Olha, e fica aí também a dica. Finalizou o tema? Você já passou a sua mensagem final? Já passei a mensagem, já passei que foi a mensagem. Maravilhosa. Então vou complementar, né? Sim. Que eu acho que fica aí um chamado para as pessoas, assim, quererem se aprofundar mais, porque é algo positivo. É algo positivo. Discuta, converse, leia, vai procurar no dicionário o que significa livre-arbítrio. Sim. Vai, e isso estimula o bem nas pessoas. Ai, que maravilha. E é esse o nosso propósito aqui. Esse é o nosso propósito. Que as pessoas evoluam e melhorem cada vez mais, né, Campelo? Exatamente. O conhecimento liberta e, com certeza, quanto mais você está em busca disso, uma melhor pessoa você se torna. Com certeza, Elga. Ai, que maravilha. Adorei o nosso tema. Eu sabia que ia ser fantástico o livre-arbítrio. É curioso, por mais que você fala muito, a gente conhece pouco. De verdade, não é verdade? É verdade. Você fala, todo mundo fala livre-arbítrio, mas vai lá, não sabe direito o que é. Exatamente. Estude mais, pesquise mais. Por favor, né? Vamos lá, todo mundo unidos em busca do conhecimento. Campelo, Exato. Obrigada por essas provocações, é sempre importante e até a próxima segunda-feira. Até a próxima. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas amanhã, com certeza, nós estamos de volta aqui juntinho com vocês. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, já ficou com saudade? Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes. Vai lá ao nosso Instagram e já mande a sua mensagem, ou também pode ir ao nosso canal no YouTube. Essa entrevista já está lá à sua disposição e o conteúdo fantástico. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.